Falaremos agora sobre o tratamento da doença hipertensiva específica da gestação. Começando pelo tratamento não farmacológico, que deve ser indicado a todas as gestantes com alterações pressóricas, mesmo que seja necessário iniciar um tratamento farmacológico. Então, o tratamento não farmacológico são todas as abordagens que são realizadas para reduzir a pressão arterial e são geralmente aconselháveis como conduta inicial no tratamento de todas as pacientes com níveis tensionais elevados ou mesmo limítrofes. Além dos benefícios obtidos como terapia isolada, podem ainda aumentar a eficiência da terapêutica farmacológica nos indivíduos com pressão arterial mais elevada. Essas medidas não farmacológicas devem ser aplicadas a todas as gestantes com níveis tensionais sistólicos entre 140 a 150 milímetros de mercúrio e diastólicos entre 90 a 99 milímetros de mercúrio, bem como um controle rigoroso dos níveis tensionais, tentando ao máximo manter uma pressão arterial adequadamente controlada e melhora da sintomatologia. Nas gestantes com pressão arterial discretamente elevada, pode ser tentado somente medidas não farmacológicas como primeira conduta. Outra medida que pode ser adotada é a restrição de sódio, mas ela é ainda controversa. Contudo, com base na literatura, pode ser recomendada em mulheres que se beneficiaram desta ação antes da gravidez. Apenas para o seu conhecimento, a ingestão máxima de sódio recomendada por dia é de 1 grama. Prosseguindo, a redução do peso. É uma medida de grande importância no controle da hipertensão na população geral, mas não é um objetivo primordial na gravidez, mesmo naquelas pacientes obesas. Agora, se uma mulher obesa deseja engravidar, a perda de peso antes da gestação pode ser útil para uma gestação saudável. Agora que discutimos as medidas não farmacológicas que podem ser introduzidas na gestante, vamos partir para o tratamento farmacológico. É importante que tenham atenção. Nem todas as drogas que são boas para a população hipertensa como um todo poderão ser utilizadas nas gestantes. Mantenham olho vivo e faro fino, essa parte é a cereja do bolo. O grande problema em relação à terapêutica medicamentosa para o tratamento das doenças hipertensivas na gestação é a falta de estudos randomizados que possam avaliar e extrair os riscos e benefícios do uso das drogas antihipertensivas durante a gestação. Por isso, fica mais restrito a gama de medicações que poderão ser utilizadas. Devido aos diversos problemas que podem decorrer do uso de fármacos nas gestantes e ao risco de produzir uma hipotensão, o tratamento farmacológico deve ser evitado nas pacientes com níveis tensionais diastólicos inferiores a 110 milímetros de mercúrio, visto que podem reduzir o fluxo útero-placentário e comprometer o desenvolvimento do feto. Outro ponto importante a saber, antes de iniciar uma droga, é que a redução da pressão arterial não pode ser superior a 25% dos valores iniciais, pelo risco da hipoperfusão de órgão-alvo materno e comprometimento fetal por isquemia útero-placentária. Ok, eu decidi que a melhor conduta para minha gestante neste momento é com o uso de drogas antihipertensivas. Então, nós devemos saber a recomendação da literatura médica de como fazer isso. O tratamento farmacológico deve ser preferencialmente em monoterapia e com a menor dose posológica possível. Além disso, deve ser instituída de forma progressiva e prudente, para evitar situações de hipotensão arterial. Quando pensamos no tratamento da pré-eclâmpsia, pensamos em controlar a pressão arterial, na expectativa de adiar o parto e melhorar o prognóstico materno e fetal, visto que o tratamento definitivo para esta patologia é a interrupção da gravidez. Pensando nisso, se nos depararmos com uma pré-eclâmpsia moderada, os objetivos do tratamento serão impedir o agravamento da situação e estabelecer o tempo de gestação, avaliar a prematuridade pulmonar do feto para programar o parto. Agora, se estivermos diante de uma pré-eclâmpsia grave, o tratamento será profilaxia das convulsões com sulfato de magnésio, controle pressórico e planejamento do parto, tão breve seja seguro. Analisaremos a partir de agora as classes de antihipertensivos e a possibilidade do uso durante a gestação. Os antagonistas dos receptores alfa-1 e beta-adrenérgicos. O labetalol é um antagonista dos receptores alfa-1 e beta-adrenérgicos combinado e atua por efeitos vasodilatadores. Pode ser usado por via oral ou intravenosa. É uma excelente droga para ser usada durante a gravidez, porém, não temos disponível no Brasil. Ela é classificada pelo FDA
como uma classe C, onde o risco fetal é desconhecido devido à falta de estudos e tem concentração variada no leite materno. Outra classe são os antagonistas alfa-adrenérgicos. A metildopa é o representante deste grupo e é um agente antipertensivo de ação central. Trata-se de uma prodroga, em que a sua ação antipertensiva acontece por seu metabólito ativo. Ela apresenta um efeito gradual entre 6 a 8 horas e promove uma diminuição do tônus simpático e, consequentemente, reduz a resistência vascular sistêmica, associada à pequena diminuição do débito cardíaco. Este antipertensivo é, sem dúvida, o mais estudado e o mais utilizado durante a gestação, por sua elevada segurança e ausência de registros de efeitos adversos a nível da hemodinâmica fetal e útero-placentária, assim como sobre o bem-estar fetal. Segundo o FDA, a metildopa é classe B, ou seja, foi demonstrado a ausência de risco fetal e também é segura no aleitamento materno. Se você só se lembrar de uma droga que possa ser utilizada na gestante, com certeza essa droga é a metildopa. Por ser um antihipertensivo fraco, a metildopa precisa ser tomada de 3 a 4 vezes ao dia. Assim é necessário titular a dose. Isso aumenta a probabilidade de efeitos adversos e a não aderência ao tratamento. A dose inicial é de 750 mg ao dia, dividida em 3 ou 4 tomadas, e a dose máxima é de 3 gramas ao dia. A próxima classe que vamos falar são os antagonistas dos canais de cálcio. Existem poucas pesquisas dessa classe de antipertensivo durante o período da gestação, e por isso ela é utilizada como uma terapêutica de segunda linha. As drogas dessa classe vão bloquear os canais de cálcio, diminuindo a resistência vascular e aumentando o fluxo sanguíneo coronário. A nifedipina pertence a esta classe e o seu uso não revelou diminuição do fluxo uterino, nem associação com prematuridade ou com baixo peso ao nascer, muito menos alteração do desenvolvimento cognitivo. Mas, segundo o FDA, ela é classificada como uma droga de nível C. A dose máxima diária varia em torno de 120 mg, que pode ser fracionada em 3 ou 4 tomadas por dia. Importante ressaltar que seu uso deve ser evitado com o sulfato de magnésio, devido à possibilidade de potencializar o efeito hipotensor e a possibilidade de bloqueio neuromuscular do magnésio. Então, a nifedipina pode ser usada quando necessário, apesar dela não ser uma classe de primeira escolha, mas ela não deve ser utilizada junto com sulfato de magnésio. A próxima classe é a classe dos vasodilatadores. A hidralazina faz parte dessa classe dos antipertensivos vasodilatadores e tem a capacidade de produzir um relaxamento direto do músculo liso arteriolar, limitando o seu efeito principalmente ao sistema cardiovascular. É uma droga largamente utilizada no controle de crises hipertensivas durante a gestação ou como droga de terceira linha, em associação com outro fármaco, no controle da pressão arterial nas gestantes, quando refratária, e mostrou-se eficaz por via oral, intramuscular ou parenteral. Então, a hidralazina é permitida durante a gestação, mas não como uma droga isolada. Nós vamos utilizá-la quando precisarmos de associação de drogas para o controle adequado da pressão arterial. Segundo o FDA, ela é classificada como classe C. A próxima classe são os diuréticos. É uma classe de fármaco utilizada para o tratamento da hipertensão arterial e, por sua ação natriurética e pela queda rápida do volume intravascular, diminui os níveis tensionais. Porém, o seu uso durante a gestação é controverso. Quando usada no início da gestação, impede o aumento fisiológico do volume sanguíneo circulante. E no decorrer da gravidez, ele reduz o volume plasmático materno, podendo levar à diminuição do líquido amniótico e distúrbios eletrolíticos. Existe relato na literatura de associação entre os diuréticos e o parto prematuro e o baixo peso ao nascer. Porém, alguns autores ainda indicam o seu uso com cautela, principalmente na segunda metade da gravidez. Segundo o FDA, é classificada como classe D, que define que o seu uso aumenta o risco de defeitos congênitos. E no último trimestre, o risco inclui trombocitopenia no recém-nascido, hipoglicemia, hiponatremia e hipocalemia. Apesar de ser definida pelo FDA como classe D, em situações em que as gestantes estejam congestas, esse medicamento pode ser usado. Agora, pensando apenas em controle pressórico, melhor esquecer. As drogas do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os antagonistas dos receptores de angiotensina
são medicações contraindicadas durante a gestação, principalmente durante o segundo e terceiro trimestre, devido à sua toxicidade e associação com redução da perfusão ao nível dos rins fetais. Os medicamentos dessa classe podem ainda provocar restrição de crescimento intrauterino, falência renal, malformações cardiovasculares, craniofetais e dos membros. Portanto, nunca usar durante a gravidez. Mulheres que desejam engravidar e que usem essas drogas, elas devem fazer uma substituição por outra droga de classe adequada à gestação antes mesmo que seja diagnosticada a gestação. Pensou em engravidar, para de tomar esses medicamentos e troque por uma classe adequada. Falamos sobre as medicações que podem ser utilizadas e as que não podem ser utilizadas durante a gestação. Agora, todos vocês têm munição suficiente para escolher com segurança as drogas a serem prescritas para as gestantes hipertensas. Mas, e o bebê? O que podemos fazer para minimizar os efeitos de um parto prematuro naquelas gestantes em que seja necessário evoluir para parto? Corticoterapia é a resposta. Os corticoides são utilizados com o objetivo de auxiliar o amadurecimento do pulmão fetal em gestações com a possibilidade de parto prematuro e tem forte associação com a redução da mortalidade neonatal, da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, da hemorragia intracerebral neonatal e da enterocolite necrotizante. Os glucocorticoides que apresentam utilização clínica nesta recomendação foram a betametasona e a dexametasona. Ambos têm bioatividade semelhante e não apresentam ação minerocorticoide, apresentando reduzido efeito imunossupressor e ainda são inativos na placenta. Apesar dos seus inúmeros efeitos benéficos, a repetição semanal pode aumentar o risco de restrição de crescimento intrauterino. Portanto, a repetição da dose deve ser avaliada com cautela. Baseado tanto nos efeitos benéficos para o feto e na ausência de efeitos adversos maternos, conclui-se que a corticoterapia é importante terapêutica a ser utilizada nas gestantes de risco de parto prematuro.